Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, não há dúvidas sobre o autor da carta aos Gálatas, e fica bem claro que foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. Irmãos, Paulo está, através desta carta, confirmando a autoridade do seu apostolado. Por quê, irmãos? Porque a grande polêmica dessa carta é a seguinte questão: ora, nós somos crentes, nós somos servos de Jesus Cristo, então como que deve ser o meu proceder? Cristo me salvou, Cristo me alcançou através da sua graça, através do seu Santo Espírito, através do Santo Evangelho, e agora, eu como crente, como que eu devo viver? Eu ainda devo obedecer à lei? Eu ainda devo estar preso aos velhos rudimentos da lei? Essa é a grande questão da carta. Irmãos, eu costumo dizer que Paulo, ele estava bravo, irmão, quando ele escreveu essa carta. Se você ler todo o conteúdo desta carta, da carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo, ele está, como a gente diz aqui no Ceará, dando uns carão, ou dando uma bronca na igreja da Galácia, irmãos. Por quê? Porque nós conseguimos ver, irmãos, que o fato é que o cristianismo, em seus primórdios, ele era uma espécie de ramificação do judaísmo. Como assim uma espécie de ramificação? Cristo, ele veio, ele era judeu. Cristo, ele veio para cumprir a lei. Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus. Então os apóstolos ficaram aqui para fazer essa transição entre graça e lei. Só que tinha ainda, irmãos, alguns judaizantes transtornando a igreja de Deus, fazendo a igreja voltar para os velhos rudimentos. Ainda tinha, irmãos, dentro da igreja, pessoas pregando para os crentes que eles ainda deveriam observar a circuncisão, dizendo que aquilo que Paulo pregava, que a pregação era somente pela fé e era somente pela graça, não era o suficiente. A igreja estava sendo transtornada com falsos ensinamentos. Os judaizantes dentro do seio da igreja dizendo: olha, não é o suficiente crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus, mas circuncidar. Você tem que crer em Jesus, mas você tem também que guardar festas. Você tem que observar as festas de lua nova. Então, irmão, essa era a grande polêmica naquele tempo. Mas, irmãos, não é diferente no dia de hoje. Hoje, nós estamos cercados de várias religiões. E os líderes dessas religiões querem introduzir também como doutrina aquelas velhas práticas, aqueles velhos rudimentos. Hoje você vê religiões dizendo que só crer em Cristo não é o suficiente, mas você vê pessoas dizendo que você tem que crer em Cristo, mas guardar sábados. Você tem que não só crer em Cristo, mas você também precisa se abster de alguns alimentos para poder ser salvo. Mas, irmãos, eu quero dizer esta manhã, à luz da palavra de Deus, que Cristo morreu e Ele levou sobre si as nossas culpas. E se nós cremos que Cristo morreu para nos livrar de nossos pecados, isso nos é suficiente, irmãos. Nós não precisamos mais voltar àqueles velhos rudimentos. Nós não precisamos mais fazer a circuncisão. Não precisamos mais guardar sábados ou nos abster de alimentos. Cristo nos é suficiente. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Colossenses, capítulo de número 2. O próximo livro é Efésios, o próximo é Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses, capítulo de número 2. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Verso 14, diz assim, aqui é Paulo, irmãos, mais uma vez falando sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz, Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Pulo para o verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, irmãos. Paulo, ele está instruindo a igreja que a igreja não se coloque de novo debaixo de julgo, que a igreja não se coloque de novo debaixo de ordenanças. Irmãos, eu vejo essa palavra como oportuna. Esses dias eu estava vendo um vídeo, estava vendo comentários, e a minha esposa também, conversando com pessoas que ela conhece, de pessoas que estão se sentindo aflitas, porque acha que nunca vai fazer o suficiente para Deus, e de fato não vai, irmãos. Cristo fez o suficiente para que a gente fosse salvo. Nós devemos lançar toda a nossa esperança em Cristo. Toda a nossa esperança de salvação deve estar em Cristo. Irmão Auricélio, então já que eu sou salvo somente pela fé, somente pela graça de Deus, então posso viver do jeito que eu quero? Ora, Cristo me salvou, então eu vou viver da maneira que eu quero, vou viver ao meu bel prazer. Ora, Cristo me salvou e eu vou ser salvo mesmo? Não, irmãos. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que nós fomos salvos, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, predestinados para sermos segundo a imagem de Jesus. Em Efésios vai dizer que nós fomos escolhidos para sermos santos. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso te dá a salvação. E se você é um salvo, você vai viver como um salvo. E um salvo, irmãos, vive para agradar ao Pai. Um salvo vive para agradar a Deus. Um salvo vive guardando seus olhos da contaminação do mundo. O salvo vive guardando a sua boca das contaminações do mundo. O salvo vive apresentando os seus corpos como sacrifício perfeito e agradável ao Senhor, como está lá em Romanos capítulo 12. Assim vive um salvo. Se eu sou salvo, irmãos, eu vou demonstrar pelas minhas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas pelas obras eu testifico que eu fui salvo. Irmãos, a gente não precisa obedecer para ser salvo. A gente obedece porque a gente já é salvo. Irmãos, e que Deus, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa estar derramando mais e mais da sua graça sobre nossas vidas. Que Deus possa estar, irmão, dessa manhã, derramando, despejando mais e mais do seu Santo Espírito, da sua Santa Unção sobre nossas vidas. Porque aquilo que nós fazemos para Deus é fruto do Espírito que Ele mesmo derrama em nós. O amor que nós demonstramos para com Deus e para com o nosso próximo, esse amor, irmãos, é o próprio Deus que derrama em nossos corações.